Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer à igreja, agradecer por ter chegado aqui com segurança. Eu sou grato por mais uma semana, mais um dia de vida. E quero agradecer também as pessoas que me seguem, meus amigos e irmãos da fé. E espero que essa palavra venha trazer conforto para o meu e o coração de todos. A palavra se encontra em Atos 9, aqui na minha versão do aramaico, diz assim: Saulo é convertido por Jesus. Então eu convido a igreja a se pôr em pé e vamos ler essa palavra. A palavra fala assim. Amém, igreja? Amém. Entremente, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzir os presos a Jerusalém. Presta atenção, igreja. Durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te receberá e revelará o que deves realizar. Amém? Pode sentar. Note que quando ele fala aqui, quem és, Senhor? Porque ele estava reconhecendo que era uma voz divina. Só que os anjos também falavam com as pessoas. Ele sabia que era uma voz divina, mas ele queria saber quem era que estava falando com ele. E foi onde é que Jesus revelou: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Então note, igreja, que ele era uma pessoa que vivia perseguindo. Ele era um judeu que vivia uma perseguição, uma doutrina diferente. Mas note que quando ele caiu ao chão, ele reconheceu aquela voz divina e ele falou: Quem és tu, Senhor? É onde que Jesus responde: Eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Então nós temos que notar assim, que quando ele cai, houve testemunho. Quando ele levanta sério. E ele já fala mais adiante, até vou ler depois de explanar a palavra. Ele diz que vai até a rua direita e fala: tem uma pessoa te esperando, que era Ananias, era um dos sacerdotes, discípulo dele. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te, vai à rua que se chama direita e procura a casa de Judas. Na casa de Judas foi um homem de Tarso, chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento e acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Então note, ele quando caiu, ele perguntou quem era. O Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Vai até Damasco.
uma rua que se chama direita, lá do outro lado vai ter uma pessoa te esperando. Tem uma pessoa te esperando. E quando as pessoas que serviam a Jesus falavam, diziam assim: eis-me aqui, Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Então nós temos que estar sempre prontos a ouvir a voz do Senhor, dizer: eis-me aqui, obedecer ao Senhor. Mas o interessante é que quando ele foi para lá, ele ficou 3 dias esperando por Ananias vir. E nesses 3 dias, ele ficou em jejum e oração. E quando Ananias chegou lá, olha só, vou continuar aqui. E ele chegou aqui com toda... Ananias faz um questionamento. Porém o Senhor lhe ordenou: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios, reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a vir e fique pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caiu nos olhos algo parecido a umas escamas, e ele passou a ver novamente. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Outra coisa, igreja. Paulo já não foi direto para pregar. Dali ele foi para o deserto e lá ele passou 3 anos. 3 anos estudando, orando, fazendo jejum, para depois sim ele sair dali e levar a palavra do Senhor. E a primeira ministração dele, ele ganhou 3.000 pessoas para Jesus. E o que eu acho interessante é que hoje as pessoas mal entram na igreja, às vezes a liderança já separa, tu vai pela cara bonitinha, pela roupa, ó, tu vai ser missionário, tu vai ser evangelista, tu vai ser isso. Nós, como liderança, temos que esperar a voz do Senhor dizer: a escolha é aquele ali vai ficar lá na porta. Aí tem que começar uma escada, não é subir lá em cima, porque depois quem vai sofrer, quem vai pagar por aquilo ali, aquela caída daquela pessoa, é quem separou e consagrou. Nós devemos separar, e nesse tempo que a pessoa é separada, ela tem que orar, ela tem que jejuar, ela tem que buscar, para que o Senhor capacite, porque nós não chegamos a pastor. Não foi de uma hora para outra, e também não foi de uma hora para outra, que o Senhor nos botou em cima de um altar para dar testemunho, para pregar a palavra. Às vezes as pessoas nos questionam: para que fazer estudo? Para que estudar teologia, essas coisas? Para quê? Se a Bíblia em si ela já é a palavra do Senhor, com certeza é mais certa, ela é a palavra do Senhor. Mas nós devemos orar, jejuar, ler, aprender, para não envergonhar o nome do Senhor, não ser envergonhado. Saulo era uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, tanto é que ele fala que a letra mata, porque muitas pessoas ficam só na letra, não é um vazio. Então assim, ó, estudar. Ele estudou por 3 anos, depois que ele saiu cheio do Espírito Santo, na primeira ministração dele, ganhou 3.000 pessoas para Jesus. Ele de perseguidor passou a ser discípulo do Senhor, ser outro perseguido. Então assim, as pessoas acham que simplesmente, agora eu entrei para a igreja, eu já quero, não, eu não aceito a porta não é para mim, eu tenho um dom de pastor, eu tenho um dom. Quem nos dá o dom é o Senhor e revela da sua liderança. Que nós pastores, nós oremos, jejuemos e sempre nos mantemos diante do Senhor, orando pelas pessoas, pela congregação, pelas pessoas que congregam, pelas pessoas que estão no bairro, pela cidade, pelo estado, pelo país.
nós temos que viver em uma oração constante. Porque cada dia de vida que o Senhor nos dá, agora eu sou pastor, eu não preciso mais me preocupar com as pessoas. Daí que o compromisso é maior. Porque lá vai estar você, a sua família, contando para o pastor e a pastora estão orando por mim e pela minha família. Então aquela confiança tem que ser mútua. Nós temos que crer que vocês já estão buscando, estão melhorando. Nota, não viu ontem quando a missionária, aquilo que o pastor falou? A tua mudança, nossa, é incrível. Qualquer um estava hoje comentando em casa, eu pastor. A tua mudança ela é assim maravilhosa. A gente vê do jeito que a filha fica faceira, fica alegre. Então assim, isso agrada o coração de Deus. Imagina a gente que serve a Ele. Se nós ficamos felizes, o nosso Pai fica mais ainda que Deus, é Jesus Cristo. Então assim, não adianta nós andarmos com uma Bíblia debaixo do braço, mas fazermos acepção de pessoa. Que muitos passam com a Bíblia debaixo do braço e cortam volta. É que nem o sacerdote e o levita. Eles saíram dali de um culto maravilhoso e quando chegaram, passaram por aquela pessoa ali, não fizeram nada. Veio o samaritano que é totalmente o contrário. Parou, passou óleo, deu água, deu os atendimentos todos, levou para a hospedaria, lá para o hotel lá para ficar sendo cuidado. Ou seja, é que nem nós vem da rua, vem para cá, nós temos que cuidar. E lá ele ficou sendo cuidado. Tudo que ele precisar e gastar mais, e deixou o dinheiro, eu reponho. Então quando nós pegamos, vem alguém, vem do jeito que tu estás. Então nós devemos receber aquela pessoa, orar por ela, jejuar por ela, buscar por ela. Mas nós temos que estudar, nós temos que orar. Que não adianta, a roupa não vai fazer diferença. Tem muitos aí que são bonecos de vitrine. Desfile, boneco que fica desfilando. Aí vem com uma roupa bonita, uma gravata bonita, a mulher com um vestido bonito, um sapato bonitão, uma maquiagem excelente, mas o coração vazio. E não vem com essa de dizer que igreja pequena não cura, não liberta. Irmãos, na época os apóstolos eles iam nas casas, tudo era em casa, era tudo que aquele fogo pegava. Então assim, Pedro também quando foi ministrar a palavra ganhou milhares de pessoas. Então quando nós formos falar de Jesus para alguém, para evangelizar, não devemos deixar passar a oportunidade. Tem o nosso vizinho, nosso amigo, nosso colega de trabalho, fala de Jesus, dê uma oportunidade, fala de Jesus, mas não fica batendo a Bíblia na cabeça da pessoa. Se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno, para queimar no inferno. Não é assim. Tem pessoas que ficam sendo acusadoras. E outra coisa, tem pessoas que só vêm na igreja quando tem pregadores de fora, diferentes. Só vão na igreja, está vindo um pregador lá de Santa Catarina, lá de São Paulo, enfim, lá de longe. Então eu vou lá na igreja. Ei, bota uma coisa na cabeça, igreja. Feijão com arroz a gente tem todos os dias em casa. Aquele filézinho mignon que vem naquele dia, ele não vai ficar direto ali. Mas as pessoas só vão na igreja atrás de revelação. Parece crente Kodak. Se não tiver revelação, eles não vão na igreja. Bom, agora vai estar um pregador tal, vai ter um visitante, então eu vou ir lá porque eu espero ter revelação. E se não tiver revelação, não vou lá naquela igreja pequena, o pastor não tem unção, a pastora não tem unção, eu não vou ir. Ei, quando você está falando mal do seu pastor, aonde você congrega, você está falando mal do Deus que ele serve. Então assim, não me venha dizer que igreja pequena não tem o Espírito Santo. Notem aqui que quando vem os convidados, o fogo pega aqui em cima. E quando vocês estão sentados aí, ore em pensamento pedindo para o Espírito Santo atender os seus pedidos.
Coloquem espírito para ele, que ele vai conceder que vocês estão aqui dentro da casa. Mas esperem até o final do culto, que é no final que o Senhor dá a bênção. Tem pessoas que saem agora, eu tenho que tomar meu remédio, toma remédio em casa. Não, mas é verdade. Então faz as coisas em casa antes, mas tem pessoas que está passando da hora, vai ficar 1h30, 2 horas no máximo, muitas vezes, conforme está o tempo pegando fogo, vai 2 horas, mas normalmente é 1h30. Não conseguem ficar. Parece que tem fogo na cadeira da questão, queimando eles por baixo, que não ficam. Vão direto no banheiro várias vezes. Parece carro-pipo, toda hora abastecendo, vão direto, pegar água, nem vão e voltam. Mas não sai glória a Deus da boca direto. Então, quando vir na casa, a gente pede, Senhor, guarda o meu pé e guarda na entrada na volta, e eu estou indo lá para agradecer, para ser grato. Tem pessoas, irmãos, que só vêm na igreja cobrando do Senhor. Se o Senhor não me der isso, e o pensamento ele está falando com Deus direto. Se o Senhor não me der isso, eu não vou vir mais. Se o Senhor não me der esse milagre aqui, eu não quero vir mais nessa igreja, eu quero igreja. Aí fica pulando de galho em galho até que chega uma hora que cai e se quebra todo. Fica, parece bugio pulando de galho em galho. Sabe aqueles bugio que tem no interior? Parece bugio. Às vezes tem uns bugio velhos lá que acabam quebrando tudo lá, já são velhos, se quebra tudo, não tem mais volta. Ou seja, voltou para o mundo, não tem mais volta. Mesmo bugio novo, caiu, quebrou, se ele não ficar na igreja, não vai ter a cura. Então nós devemos, igreja, buscar ao Senhor com intensidade, com todo louvor. Vamos esta outra coisa. Todo aquele que impedir ou mesmo atentar contra a igreja e seus discípulos, líderes, estarão contra o próprio Jesus. Então tem pessoas impedindo as pessoas levarem a palavra. Estão indo contra. Não façam isso. E também não falam mal. Porque quando nós estamos dentro da casa do Senhor, nós devemos viver em oração, buscar o Senhor em espírito verdadeiro da casa do Pai. Porque o Senhor é Espírito, o Senhor é verdade. Quando nós conhecemos a palavra, está lá no Evangelho, João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Então nós não somos mais inocentes, nós conhecemos o Senhor Jesus. Quando o Senhor fala lá em 2 Crônicas 7:14, olha o que o Senhor diz: se o meu povo, povo de Deus, se humilhar, orar e buscar, então ouvirei dos céus e sararei a terra, e perdoarei os seus erros, falhas, fraquezas e pecados, mas vai esquecer de nos humilhar. Quando o Senhor disse para Jeremias: desce lá no olheiro que eu vou te mostrar, ele obedeceu, porque Jeremias era um profeta chorão, ele tinha várias palavras fortes, mas só que ele tinha um coração muito mole. E nós, muitas vezes, como liderança, nós temos que... Aqui tem pessoas que têm medo de dar uma palavra forte para a igreja, com medo de perder aquele irmão, aquela irmã, visando apenas lucro. Tanto é que muitos não fazem nem questão, os outros estão lá no celular direto, numa aquele irmão lá de cima, aquele irmão na oferta, não vou se eu falar com uma palavra forte, eles vão sair da igreja. Ei, se é para ficar só os dois na igreja, fica só os dois. Se é para ficar só com 3, fica só com 3, com 4. Ou serve ao rei, ou serve ao mundo. O Senhor é assim. Sim, 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 sim. E se servir ao Senhor, já não aceito. Ou é o Senhor desse mundo, ou sou eu que sou o dono do mundo. Porque Ele é o dono do mundo. Ele é o dono de nossas vidas. Ele que nos dá o ar para respirar. Então não pense que tem pessoas que dizem assim: eu não preciso de Deus, vou ganhar na minha força. Não fale isso. O nosso trabalho é Deus quem nos dá. A nossa saúde é Deus quem nos dá. E antes de nós nascermos, o Senhor já nos conhece. Não foi assim com Jeremias? Jeremias 1:5 disse: antes de tu nascer, eu já te escolhi, no ventre da mãe te escolhi para ser profeta das nações. Então, antes de nós nascermos, o Senhor nos conhece.
E nós devemos nos manter em santificação para ter o direito de ter as bênçãos do Espírito Santo. Não que nós vivemos em santificação, nós vamos ser melhores do que os outros. O engraçado é que tem crente por aí, todo engomadinho, bonitinho, com a Bíblia debaixo do braço, parece ignorante, mas não está nem aí se passar por uma pessoa do lado que precisa de uma ajuda com a mão estendida, ele não dá, ele vai tudo. E tem muitos que andam por aí que não te dão a paz do Senhor, que tem vergonha. É o crente secreto, o 007. Ele só vai na igreja dar glória a Deus da porta para dentro. Porque até então na rua ele traz a Bíblia dentro de uma sacolinha, que nem diz o lá, a sucurinha. Veio com ela dentro da sucurinha e vem. Quando chegou dentro, passou da porta para dentro, separa a Bíblia, dá uma olhadinha, glória a Deus, pastora, glória a Deus, pastor, irmã Luciana, irmãos, glória a Deus. Mas lá na rua, o cara, ninguém sabe quem ele é, porque tu é crente, não, né? Aqui dentro da igreja ele é crente. Esses tipos de crente, o Senhor abomina, porque são falsos. O Senhor me diz assim, ó, aquele que tiver vergonha de mim, eu vou ter vergonha dele diante dos anjos e do Pai que está no céu. Então não devemos ter vergonha. Não percam a oportunidade, igreja, de evangelizar. Ovelha gera ovelha. Vocês têm que orar para as pessoas falar, vão lá na igreja, que sempre uma benção. Chegou visita em casa, tem uma, eu não vou sair de casa porque eu estou com visita. Mas que crente é esse que só dá valor à visita? Não vou na igreja por isso. Quando a pessoa diz que não vai na igreja por aquele motivo, e ela não tem motivo para estar falando aquilo, ela está registrando aquilo diante do Senhor, e o Senhor está ouvindo, e está registrado. Se ela não tem, ela vai ter. Eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. E não tem, ela vai ter dor de cabeça, porque ela falou, o inimigo vai aproveitar. É agora que eu quero essa dor de cabeça para mim. Eu estou com dor na coluna. Não tem dor na coluna? Vai ter. No nervo ciático? Não tem, vai ter nervo ciático te incomodando. Então não adianta nós fingirmos o mentiro para o Senhor. Nós vamos acrescentar enfermidade para nós, porque nós abrimos a nossa boca de ser bocudo. Porque olha, a maior parte do povo que estão dentro das igrejas são linguarudos. O que tem de crente fofoqueiro, irmãos, para fazer fofoca, tem até clube. Tem até clube. Quem fala mais, quem fala menos, cuida do que a pastora veste, cuida do que o pastor veste. Ele está repetindo muito aquela calça, aquela camisa, ele estão falando, mandando outra coisa, o que o irmão está vestindo. Ei, cuidado. É a mãe de Deus que diz assim, vem por que está. É verdade, cuidado. Com a tua boca tu está confessando, com a tua boca tu está profetizando. Que nós profetizamos e também absorvemos aquilo que nós estamos falando. Então o Senhor está te olhando, está me olhando. Então assim eu falo para todos, vamos cuidar do que nós falamos, porque depois que falou não tem mais volta, é lançada, é flecha atirada, ela não volta mais. E pode notar, irmão, com toda simplicidade eu falo, tem sempre ali um anjo guardando, ó. Falou, anotou. Falou, anotou. E do outro lado lá está o inimigo pulando, batendo a palma na mão. Esse é meu, esse pecado é meu. Chega do Senhor e cobra. E como nós temos um livre-arbítrio, pronto. Pecamos sabendo. Ou quando a gente peca não sabendo o conhecimento da palavra, daí sim. Daí o Senhor perdoa, porque quando nós estamos é que nem criança. A criança quando é inocente, o pai não levanta, fica caminhar, bota o pezinho no pé, já fiz com meus filhos, meu netinho, bota ali, ensina a caminhar. É tão gostoso a gente fazer isso aí, ensinar. Mas depois já começa a ter um alimento melhor, mais forte, mais forte.
Aí depois que ele começa a fazer as coisas erradas, ele é chamado a atenção. Assim somos nós. Quando nós somos neófitos na fé, nós somos novos na fé, tudo é maravilhoso. Tudo é maravilhoso. A gente diz, pastora, eu ouvi isso aqui no sonho, você falou isso para mim. Amém, mas vigia e ora. Para ir numa escola bíblica de manhã, ninguém quer saber ter estudo bíblico. O estudo bíblico que faz você ficar forte. Como nós vamos viver sem nos alimentar, sem tomar café, sem almoçar, sem jantar, assim é a palavra do Senhor? Como nós vamos falar de Deus se nós não lemos? Ninguém nasce lendo e sabendo. Nós temos que ir para o colégio, nós temos que aprender, para depois dirigir uma carta, fazer uma cartinha para o Senhor. Mas eu não sei ler, eu não sei escrever. Muitos dentro da igreja, buscando ao Senhor aprender a ler, o Senhor ensinou. Já vi vários testemunhos. Então não bota a culpa que eu não sei. Conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade capacita. Vai ter que pedir para o Senhor capacitar. Eu tenho certeza que Deus ainda vai te, com o tempo, Deus vai aprender a ler, está buscando ao Senhor. Irmão, não desista, continua buscando ao Senhor. Né, pastor, está com uma feição melhor, cabelinho cortado, bem arrumadinho, está bonito. Então assim, a gente dá para ver, quem vem aqui vê a diferença de vocês. E isso agrada ao nosso coração, imagina o coração do Pai. Então, aquele que está desviado tem que voltar. Desviado não, porque desviado é o capiroto aí. Afastar. Quando a pessoa se afasta, é assim, ó, bom, não vou mais na igreja, o mesmo Deus de lá, o Deus daqui, com certeza que o Deus daqui é o Deus de lá. Mas para ti ter a proteção, você tem que estar debaixo de uma cobertura, debaixo de um ministério. Tem pastores orando por vocês, tem os pastores lá que estão orando. Assim como nós temos aquele livro de oração, as pessoas comem espírito. Eu já ouvi, irmãos, um absurdo. Uma pessoa assim, falou, é pastor também. Se fosse uma pessoa simples, ignorante lá, mas pastor que diz que fez mais de 2 teologias, e falando que na igreja tem que ter 2 livros, o livro dos mortos e o livro dos vivos. Eu não questiono nada. Aquele dia lá não foi cobrado. O livro de oração, muitas pessoas ali que a gente já assistiu, tudo, o senhor já levou algumas ali. Mas também, irmãos, continua a família dele ali. Então nós temos que orar para que o Senhor dê força para que ela continue buscando, para que ela não desista do caminho. Então assim, eu não vou botar no livro dos mortos, vou botar ali mortos, o outro vivos. Não. Para isso tem Deus que está lá, botando o livro dos mortos no livro dos vivos. E quando nós nos afastamos, o Senhor tira o nosso nome do livro da vida. Daí e quando existe uma morte espiritual, ela não tem um retorno. Então, enquanto nós estivermos com vida, estivermos com Jesus advogando por nós temos que ser gratos. Porque ele está lá segurando a mão do Pai. Mas ele deixa bem claro para todos nós: ei, o Espírito Santo vai testificar de mim. Ele vai fazer vocês lembrar de mim. Então, quando nós fizemos um propósito, nós devemos cumprir. Não voltar atrás. Quando a gente volta atrás, cai tudo que der. Aí volta nos vícios, volta nas brigas, volta... Não. Eu, quando aceitei Jesus, eu não voltei para meus vícios. E eu gostava de uma carne de casca. Mas não voltei. Eu, se fosse tomar uma cervejinha, eu tinha que tomar quase um galão. Principalmente no verão. Eu gostava do bailão. Nossa, me vestia todo piochado e ia para o bailão. Ando piochado aí. O pastor esse que anda piochado, chapéu na testa, só não bota o lenço, esses calorão aí. Mas ando piochado, bota, de tom baixo, ando por aí. Isso não serve do Senhor, não tem nada a ver. Você sempre o pastor de Deus, ele vai dizer, meu Deus, porque a gente tem intimidade com Deus. Não tem esse negócio, a gente tem que conversar com Deus, a gente conversa, eu converso com minha esposa, ela conversa comigo, vocês conversam em casa com a família. É isso que o Senhor quer.
Teve conhecidos nossos que disse assim, o pastor, quando às vezes eu me sinto mal, eu puxo uma cadeira e digo assim, Espírito Santo, sempre que eu quero conversar contigo. E eu converso, e ele me ouve. O Senhor vai te ouvir. Se estiver muito angustiado, no teu quarto, senta ali, bota a cadeirinha, e começa a conversar com ele. Que é no teu quarto, no segredo, que o Senhor vai te ouvir. É lá que ele vai falar contigo. Busca, mas nunca desista. Porque se a pastora desistisse de mim, eu não sei se eu estaria vivo. O que seria de mim? Mas nós temos que buscar. E nós dois buscamos pela nossa família, nós buscamos pelas famílias que estão no meio de oração, nós buscamos por vocês, buscamos por outras pessoas. Quando nós nos tornamos pastor, o Senhor nos dá muitos filhos. E a responsabilidade é nossa para aqueles filhos. Então as pessoas que estão congregadas têm que saber que os pastores têm que saber que aqueles ali, eles vão estar confiando no que o pastor está buscando. E se nós não buscarem, ele vai cobrar demais. Não vocês estão com o coração aberto para Jesus, sabendo que nós estamos orando. No momento que ele não te orar, nós vamos prestar conta do Senhor. Amém? Então assim, Paulo, ele quando se converteu, eu gosto de ministrar ensinando para a pessoa saber. Paulo, quando ele se converteu, ele tinha 28 anos. E a conversão de Paulo foi quando o diácono Estevão era um diácono. Estevão falou de tudo que eles tinham feito. E eles se revoltaram, tiraram as roupas de Estevão, jogaram aos pés de Saulo. E quando Saulo estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e se estou vendo o Filho do Homem à direita com Deus Pai. Está vendo Jesus junto com Deus e com o Pai. Daí sim quis continuar a tirar pedra. No momento que ele pede assim, ele ainda pede: Senhor, não me impute esse pecado, perdoai eles. E o Senhor levou ele. E Paulo ficou irado, mas como ele vai poder dizer perdoar nossos pecados? Mas quem é ele? Mas ele não quis que as pessoas fossem condenadas pelo pecado da ignorância. Então, a partir dali, Saulo começou a pedir cartas e tudo. E nesse momento, no caminho para Damasco, ele estava indo a cavalo, ele caiu, estava cego já, e veio aquela voz. Ele reconheceu aquela voz divina, que os anjos também falaram: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem me persegue. Olha que Jesus falou com tanto carinho, ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegue. E daí mandou que ele fosse lá para a direita, lá para Ananias ver. 3 dias ele ficou esperando Ananias. Os 3 dias, ele consciente. Nós temos que ter consciência. Nós temos um Deus soberano sobre nossas vidas. E ele soube que Jesus era o Filho de Deus. E quando ele recebeu, Ananias foi lá, muita vez a gente questiona, aquela pessoa não gosta do Senhor, ela fala: não, mas se o Senhor nos dá uma liderança, nos capacita, nós temos que orar por todos, pelo bom, pelo ruim, pelo preguiçoso, pelo trabalhador. Nós temos que fazer aquilo. E quando ele chegou lá, ele já estava sabendo que o Senhor falou para ele que ia vir, Ananias. Então assim, 3 dias ele ficou orando, ficou jejuando, e depois ele ficou mais uns dias com Ananias. Eu creio que Ananias ensinou o que é Jesus para ele, e ele absorveu aquilo, creio eu. Dali ele se retirou por 3 anos. Ele ficou retirado, estudando, orando. E quando ele volta, a primeira pregação dele ganha 3.000 pessoas, cheio do Espírito Santo. Então, assim que nós devemos ser: vir para a igreja e ficar cheio do Espírito Santo, para saber tudo que nós seremos, o Senhor vai nos proteger, nós temos que ser gratos com o nosso trabalho, pela nossa família, pelo ministério, pela congregação, e não deixar de congregar. Amém, igreja? Porque não adianta nós andarmos com umas vestes novas, porque a conversão
ela nos tira da lama. Agora, a santidade, ela nos mantém vivos diante do Espírito Santo para Ele nos abençoar. Então, não adianta nós colocarmos vestimentas novas, limpas, em cima de um corpo sujo. Ou seja, botávamos roupas limpas, andávamos com paletó, com gravata, mas vivíamos em pecado, cobiçando as coisas dos outros, cobiçando mulheres dos outros, as mulheres cobiçando homens de outras pessoas. Não, as vestes novas em cima de roupas sujas, em cima de pecado e erros, o Senhor não abençoa. A pessoa pode enganar o ser humano, que é falho, mas nunca engana o Espírito Santo, que é Ele quem testifica de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu tinha esse aqui, igreja. Quando o Senhor fala lá em Mateus 15, no versículo 7, sobre hipócritas, Ele está falando daqueles judeus que estão com aparências. Então, eles estão orando em voz alta, fazendo aquela oração, vai chamando a atenção das pessoas. E o Senhor nos deixou uma oração tão bacana, Ele deixou como exemplo o Pai Nosso. Então, leia. Mas a oração é a gente falar com Deus e viver em santidade. E eu repito, viver em santidade não nos faz melhor do que os outros. Nota que quando a pessoa vem para a igreja, a pessoa vem do jeito que ela está, vem já com raiva, com tudo, de toda, na igreja, a gente vai atravessar, ela vai vindo, ela vai ouvindo a palavra, que vai caindo, vai limpando, vai clareando, daqui a pouco ela já entra com um rosto melhor, já começa a dar glória a Deus, já começa a ser dar testemunho. Isto é mudança, sim. Agora, aquela mudança de vez assim, aqui não engana ninguém. Não engana a gente, vai enganar o Espírito Santo. Mas, que nem diz o ditado nosso aqui no Rio Grande do Sul, nem a pau, galera. Nem a pau, galera. Não vem com essa. Eu digo assim, pode vir cliente, já vai querer me tirar de outros. Vou acreditar que ele já disse, que é volta na casa dele, que olha, ele está revoltado hoje. Porque assim, ó, Deus conhece o nosso trabalho, o nosso dia. Ele sabe que a gente vai pecar naquele dia. Ele sabe que a gente vai pedir perdão, não vai. E não é o Senhor nos instrui aqui. A pessoa, ele sabe. Eu levei tantos anos para ser convertido, aceitar o Senhor Jesus. Mas quando eu aceitei, eu não vou vir atrás. Se eu aceitasse antes, eu nem estava mais aqui. É tudo no tempo do Senhor. Eu não sei, de repente aqui já tem outras igrejas aqui, vocês morando perto. Mas teve uma outra vida do lado, teve uma vez aqui também. Pois é. E vocês, Outra vez aqui também. e vocês vieram para cá, e a mudança Deus está fazendo em vocês. E essa mudança é bacana, agrada o nosso coração, mas fico feliz de ver a mudança do testemunho de vocês. Aí eu tenho cabeça. Aqui do lado. Então, assim, continue congregando, busquem pessoas, tragam pessoas. Não vem trazer pessoas só quando tem pregadores de fora. Dá um valor nesse feijão e arroz aqui, ó. Aí eu disse, sexta-feira eu saí, eu disse, eu vou lá pro lado, ele ligou, aí eu levei um saco na frente, enchi a rua, não sei o que, aí tá lá, hoje de manhã, levantei esse grupo, eu inquieto. Daí eu mandei embora do lado. Eu falei, o que tu tem? Tu tá pra lá, que eu tá pra lá. Mas eu quero ir pra casa. Uma coisa, Glória. tem que ir pra casa. É que a casa do pai é assim, ó. Que a Mas o casa... meu vai descer, eu levanto uma cerveja. Não, agora eu não quero. Eu sentado. Eu sentado, no meio sentado. Igreja, assim, ó, que a mudança ela tem que ser pro pai, para Deus. Quando nós não mudamos para Deus, sem propósito para Deus, nós devemos cumprir. Porque eu, quando fiz um propósito para Deus,
Senhor, eu estou perdendo a casa, estou perdendo família, estou perdendo tudo. Daqui um pouco eu vou perder até trabalho. Então, Senhor, me perdoa, confessando que estou errado, tudo. E quando eu entrei na igreja, no centro, eu estava indo já para Santa Catarina, lá para a Francisco da Mãe. Quando eu entrei na igreja, estava ela, a colega dela, as duas trabalhavam no mesmo hospital. A sua lá está vindo lá. E a gente tudo errado, essa mulher falou, manda meu pensamento da igreja. O Senhor leu meu pensamento. E o pastor lá de cima do altar desceu. Quer mudar? Já falou, mas nem tinha falado de mim, pastor. Quer mudar? Eu quero. Mas eu gostei tanto com essa mulher que ela tem toda a razão de não acreditar em mim. A gente aponta demais, o homem, a mulher, chegou a hora que ninguém mais acredita na gente. E isso dói. E levou tempo. Levou quase um ano para ela acreditar. Ela chegava de madrugada, ela via eu buscando o Senhor por todos e por todos. E foi a André que, pela misericórdia do Senhor, eu comecei a ir na igreja. Primeiro eu fui lá, fiquei 3 meses lá, não deu certo. Depois de 3 meses que eu tive condições de falar, eu sou alcoólico, foi bom. Tá? Mas eu achava aquilo muito repetitivo. E quando eu falei, veio um rapaz que era o coordenador da casa, e disse, olha, eu nunca vi dar certo na igreja, aqui ou é na igreja. E o pensamento comigo, eu vou tirar aquilo da minha vida. Fui lá para a igreja, falei para o pastor, é assim, eu quero continuar aí, cuidando essas pessoas que tiveram mesmo que eu aí, perderam, e dar um testemunho. Nunca pensei se eu via, tocou como pastor com o tempo, depois dos anos, mas eu ia no centro de recuperação, dava um testemunho. E aquilo ajudou muito. E foi onde é que o Senhor Jesus me abençoou, a minha casa. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos à frente do trabalho, fizemos obra social, pela misericórdia de Deus. Porque eu acho interessante, igreja, é que tem pessoas que fazem a obra social, mas dão com a mão para o estão filmando. Só falta pedir para a pessoa tirar, estampar e dizer se está quente, está frio, se está com muito sal, só falta perguntar aquilo. Ninguém viu até hoje nas redes sociais botar as pessoas pedindo para agradecendo. Quando eu boto alguma coisa nas redes sociais, eu boto aquilo que as pessoas colocam no meu coração. Mas jamais botar uma pessoa com a cara dela completa ali, dizendo, olha, eu estou dando essa doação porque Deus está abençoando. Tu não está abençoando, eu estou usando Deus para me beneficiar. Porque tem muitas pessoas aí, pensa que é só cristão, só crente que faz o bem social. Não, tem muitas pessoas que não são cristãos, que não são crentes, que fazem uma grande obra social na rua. E que Deus vai levantar muito dessas pessoas. E olha, gente, os que mais ajudam muitas vezes os que têm menos. Esses dão, os que têm muito, se puder partir um pacote de massa no meio da metade daquele pacote, eles dão. Nos dias de ceia, as pessoas, muitas não trazem o quilo. Não, vai fazer falta. Ninguém tão pobre vai ficar na miséria e trazer uma comida. Porque dentro da igreja, o segredo tem que estar abastecido para a gente distribuir para aqueles dentro da igreja que estão pregando. Amém? Amém. Então, o que eu quero passar assim, a conversão, ela nos tira da lama. E a santificação nos mantém limpos diante do Espírito Santo. Então nós vivemos uma conversão e nos mantemos limpos diante do Senhor, em oração, em jejum, e mantendo o nosso propósito. É isso que nós devemos fazer como cristão e como servos do Senhor. Amém, igreja? Então assim, eu entrego essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças, e que o Senhor continue conosco.